Saudações cristãs a todos que acompanham conosco o estudo diário da Bíblia. Ficamos felizes e agradecidos a Deus por podermos estar juntos mais uma vez, por Deus nos conceder mais um dia de vida e a oportunidade de estudarmos a sua palavra. Queremos agradecer a todos vocês que estudam conosco, compartilham esses estudos com outras pessoas. Agradecemos a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube. Clica no dedinho de joinha. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se também. Entre no YouTube e digite Hora Tranquila. Ali você encontrará o nosso canal e você clica em letras vermelhas inscrever-se e já estará inscrito. Nós agradecemos a todos que oram por esse trabalho que nós fazemos e também agradecemos a todos que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando conosco os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Tânia Medeiros dos Santos, é de Praia Grande, São Paulo. Higino Formoso é de Guiné-Bissau. Clebson Castro é de Borba, Manaus. José Geraldo da Conceição Moreira é de Guarapari, no Espírito Santo. Leiliane e Bem-vinda são de Vilhena, Rondônia. Desilian Cels é de Franco da Rocha, São Paulo. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, a Ti nossa gratidão por todas as bênçãos que nos tens concedido, por mais este dia de vida e também por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente com cada um de nós, onde quer que cada um esteja ouvindo a Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo influencie e trabalhe na mente e no coração, nos ajudando a tomar decisão ao lado da verdade, Pai. Praticarmos a verdade em nossa vida. Abençoe todos aqueles que passam por momentos difíceis em suas vidas, por provações, tribulações, angústias, dor, sofrimento. Tu conheces a todos os problemas que enfrentam, conhece a fé de cada um, Pai, e também aqueles que nos escrevem pedindo orações. Dê vitórias, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar o estudo desta semana. E é um estudo, irmãos, primordial, fundamental para todos nós cristãos. Infelizmente, a maioria dos cristãos ouvem e leem na palavra de Deus também o que é a verdade, o que é que Deus requer de cada um de nós, mas continuam seguindo falsas doutrinas, continuam seguindo a mentira. Por quê? Porque estão bem acomodados ali, porque foram criados ali naquela doutrina e pensam que não vai ter problema nenhum se está adorando a Deus no primeiro dia da semana ou em outro dia qualquer, que não seja o sábado. Mas nós temos que ter muito cuidado, irmãos. Por quê? Porque Satanás, ele é astuto. Satanás, ele nos engana e ele usa pessoas para torcer a palavra de Deus e dizer que essas coisas não são mais necessárias, que isso foi no passado. Hoje nós estamos numa nova dispensação, hoje nós estamos sob a graça de Deus. A graça de Deus, irmãos, sempre esteve presente em todas as ocasiões da história deste mundo, desde quando Adão e Eva pecaram, até quando Jesus voltar. É pela graça que nós somos salvos e elas são estendidas a todos nós. E a graça de Deus, ela nos leva à obediência, a fazer a vontade dele. É claro que foram introduzidas heresias na igreja cristã, e isso vem ao longo dos séculos acontecendo, desde quando Jesus voltou para os céus. Os seus discípulos continuaram a obra que Jesus começou, os apóstolos continuaram, e depois que João escreveu esse livro do Apocalipse, já no final do primeiro século, ainda a igreja, ela era pura, era uma igreja que estava obedecendo e fazendo a vontade de Deus em suas vidas, seguindo a orientação da palavra de Deus. Mas a partir daí começaram a entrar heresias dentro da igreja cristã. E pouco a pouco a igreja foi aceitando essas heresias e essas mudanças. E a principal mudança ocorreu quando Constantino, que era imperador romano, ele promulgou a lei, mudando o dia de descanso do sábado para o domingo. Porque ele era pagão, ele aceitou o cristianismo falsamente, né? Porque ele não se tornou um verdadeiro cristão. Ele trouxe para dentro da igreja cristã cultos de adoração a ídolos. Eles adoravam o sol, especialmente, né? Era o sol que era adorado por eles. E esse dia que eles adoravam o sol era domingo. E então Constantino que trouxe isso para dentro da igreja cristã. E a igreja cristã aceitou. E depois a igreja cristã, ela editou o catecismo, e ali no catecismo tem também os 10 mandamentos, só que os 10 mandamentos do catecismo são diferentes dos 10 mandamentos da Bíblia.
Primeiro que eles excluíram o segundo mandamento, que diz: não adorarás imagem de escultura. Esse mandamento não existe no catecismo. O quarto mandamento, eles mudaram. Ao invés de lembra-te do dia do sábado, eles colocaram guardar domingos e festas. E, por último, o 10º mandamento eles dividiram em 2, para ficar 10 mandamentos. E então, a Igreja Católica, ela segue os 10 mandamentos do catecismo e ensina aos seus fiéis. E então, muitos sinceros que estão na Igreja Católica e em outras igrejas cristãs, são enganados. Por quê? Porque foram criados, aprenderam assim, e pensam que estão certos. Mas quando nós vamos para a Bíblia, porque a Bíblia é que é a nossa base para a nossa regra de fé, é a Bíblia, não é nenhum outro livro. E aqui é claro em dizer que Deus, ele deixou o 7º dia para ser observado, para nós descansarmos, para termos comunhão com ele, especialmente nesse dia, e ele requer que nós o obedeçamos, mas ele quer que nós o obedeçamos por amor e não por força e violência, como faz o dragão. Ele impõe, ele persegue, ele mata. Irmãos, quando nós lemos em Apocalipse 14, versos 9 e 12, olha o que nos diz a palavra de Deus. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Apocalipse 14, versos 9 e 12. Um terceiro anjo seguiu, dizendo em alta voz: aqueles que adorarem a besta e sua estátua, ou aceitarem sua marca na testa ou na mão. Esse foi o verso 9. Agora o verso 12 do capítulo 14 diz assim: isso significa que o povo santo deve ser perseverante, obedecendo aos mandamentos de Deus e permanecendo fiéis ao Senhor. Apocalipse 14, versos 9 e 12. Então, vejam, primeiro diz aqui o terceiro anjo: aqueles que adorarem a besta e sua estátua, ou aceitarem sua marca na testa ou na mão. Então, aqui fala sobre adoração à besta, a este falso poder, este poder que se diz com autoridade para mudar a lei de Deus. Aqueles que adorarem a besta, a sua imagem, ou aceitarem a sua marca, esses beberão da fúria de Deus que foi derramado sem mistura na taça da ira de Deus e serão atormentados com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e do Cordeiro. Agora, no verso 12, fala que os que perseveram, os que são pacientes, aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, esses não receberão o sinal da besta. Os que são fiéis a Deus, perseverantes, pacientes, que obedecem e guardam seus mandamentos. No Antigo Testamento, lá em Deuteronômio, no capítulo 6 e no verso 8, nos diz assim a palavra de Deus: amarre-as às mãos e prenda-as à testa como lembrança, falando aqui da lei de Deus. E depois, no capítulo 11 de Deuteronômio, capítulo 11 e no verso 18, nós lemos: gravem estas minhas palavras no coração e na mente, amarrem-nas às mãos e prendam-nas à testa como lembrança. Aqui Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, falando a respeito da lei de Deus, que ela deve ser gravada em nossa mente, em nosso coração. Nós precisamos, irmãos, deixar que Deus trabalhe conosco e imprima em nossa mente as suas leis e grave em nosso coração, para que nós possamos ouvir a voz dele e fazer a vontade dele. Deus, como eu disse agora há pouco, ele não força ninguém a obedecê-lo. Aqueles que obedecem a Deus é por amor, é pelo que ele fez e o que ele faz por nós. Sabemos que, conforme diz em Apocalipse capítulo 14, verso 9, que nós lemos agora há pouco, existe um grupo de pessoas, de cristãos, que adora a besta, que faz a vontade da besta. Agora existe um outro grupo de cristãos que são fiéis a Deus, que guardam os mandamentos de Deus, e isso inclui o 4º mandamento. É comum nós ouvirmos dizer que
a lei foi cravada na cruz. A maioria dos cristãos falam isso, a lei foi cravada na cruz. Mas quando eles falam a lei foi cravada na cruz, eles só se referem ao sábado. Eles não se referem aos 10 mandamentos ao todo. Por quê? Porque matar é pecado, porque roubar é pecado, adulterar é pecado, não é? Então, quando eles falam que a lei foi cravada na cruz, é somente o 4º mandamento. Então, os fiéis a Deus, eles guardam os mandamentos de Deus, incluindo o 4º. E agora, esse 4º mandamento foi o que a besta mudou para o primeiro dia da semana. E então essa é a diferença que nós encontramos entre os cristãos, entre os que procuram fazer a vontade de Deus. A diferença é que um grupo adora a besta e o outro grupo adora a Deus. Agora, atuando por meio dessas bestas, a besta que subiu do mar e a besta que subiu da terra, que está em Apocalipse capítulo 13, o diabo ele tenta minar a autoridade de Deus. E o diabo ataca o ponto central da adoração, ou seja, o diabo ataca exatamente o dia de sábado. A marca da besta ela é colocada na testa ou na mão. A testa é um símbolo da mente, onde está aqui a consciência, está a razão, o discernimento. Então por isso que fala na testa ou na mão. E a mão, por outro lado, é um símbolo de ação, realização, um símbolo de trabalho. Então todas aquelas pessoas, após o decreto dominical, que for obrigado, imposto por lei a todos a descansarem no domingo, quando os cristãos continuarem adorando, eles mentalmente estarão recebendo na testa este selo, o sinal da besta, porque continuarão adorando a besta. Então, nós sabemos que um dia a liberdade religiosa ela vai acabar. Um dia vai ser imposto a lei, obrigando as pessoas a decidirem. Ou adorem a Deus no dia que eles determinarem, ou serão perseguidos e até possivelmente mortos. Então, aqueles que são fiéis à Bíblia, à palavra de Deus, aqueles que são fiéis ao sábado, serão rotulados como inimigos de Deus, como inimigo da união desses 10 reinos que estão se formando conforme nós falamos ontem. Eles serão considerados pessoas que procuram trazer desordens, são desobedientes às leis do país e eles serão perseguidos. Seremos chamados de fundamentalistas porque cremos na palavra de Deus. Infelizmente, irmãos, a maioria dos cristãos já não crê em toda a Bíblia como está escrito. Apenas crê em algumas partes da Bíblia que convém. E nós temos que ter muito cuidado, irmãos, porque Satanás ele vai colocando na mente das pessoas e vai fazendo com que as pessoas acreditem que realmente não é mais necessário nós crermos em toda a Bíblia como ela é. É isso que Satanás faz, ele nos leva ao engano. E sendo levados ao engano, nós seremos então destruídos. Sabemos que nós estamos diante de uma grande crise internacional que está se avizinhando e o mundo vai enfrentar uma transformação política, social, religiosa, moral, e que a observância do domingo ela vai ser imposta. E em seguida, então, essa lei que vai impor o domingo vai ser a marca da besta. E nós sabemos que a Igreja Católica ela afirma que a mudança do sábado para o domingo foi um ato dela. A Igreja Católica reconhece, ela diz que ela tem essa autoridade. E o ato é uma marca de seu poder, autoridade eclesiástica em questões religiosas. Vejam, é por isso que nós temos que ter muito cuidado, irmãos. Oremos, peçamos a Deus discernimento e que tomemos uma decisão ao lado da verdade. A salvação, ela é pela graça por meio de Jesus Cristo, mas a obediência, ela é necessária àqueles que aceitam a Jesus em sua vida. Que Deus nos ajude a entendermos e aceitarmos praticar a verdade da palavra de Deus a cada dia. Agradecemos a todos que estiveram conosco hoje estudando. Voltaremos amanhã, se Deus assim nos permitir. Mas não nos esqueçamos. Jesus ele diz, venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse capítulo 3, verso 11. Que Deus nos abençoe.